Independente da fase da sua vida, você com certeza está em uma dessas três. Ou você está começando algo, ou você está tentando se manter em algo que você já alcançou, ou você está tentando se recuperar de algo que não deu certo. Mas a verdade é que em todas essas três fases, existe uma coisa que pode estar te sabotando e que você talvez não esteja percebendo, ou não saiba que é exatamente isso que está te sabotando. No livro O Ego é o Seu Inimigo, eu entendi que não importa em qual fase nós estamos, o nosso maior obstáculo em cada uma delas não são as circunstâncias, mas o nosso próprio ego. A gente acredita que o ego só destrói quem já alcançou o sucesso, até porque é muito comum a gente ouvir histórias de pessoas que conquistaram um sucesso muito grande e depois elas caíram, e a gente associa isso ao ego, né? Porque a gente fala, a pessoa deu um passo maior do que a perna, quis ser o que não era, quis mostrar o que não tinha, isso é ego. E normalmente, sim, o ego pega mais essas pessoas, mas o ego também impede muita gente de começar e também acaba de derrubar muita gente que já caiu. E ele não deixa a pessoa levantar. E o mais perigoso é que o ego, ele não parece ego, porque normalmente ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado de insegurança, ele vem disfarçado de necessidade de validação, ele vem disfarçado de medos, né? E aí são os mais variados. Então a gente não consegue perceber, porque ele vem mascarado de outras coisas. E aí ele parece outra coisa, mas na verdade é ego. O autor do livro, ele dividiu o livro em 3 etapas. Então ele fala sobre aspiração, sobre sucesso e sobre fracasso. E essas 3 frases descrevem o que eu falei lá no começo do vídeo, sobre você estar vivendo uma dessas fases, né? Que é começando algo, tentando se manter em algo, ou então tentando se recuperar de algo que não saiu exatamente como você queria. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas e como que o ego se apresenta em cada uma dessas fases, porque eu também acreditava que o ego vinha mais quando a gente já tinha alcançado o sucesso. Só que na verdade ele só muda a forma de apresentação dele, mas em todas elas ele sempre vai estar ali, ó, atrás da gente, nos perseguindo, se a gente não tomar cuidado. Então, na fase de aspiração, o que o autor fala no livro? Que essa fase é aquela fase que a gente está começando algo, que a gente está aspirando alguma coisa. Então, um novo projeto, uma mudança de alguma área da nossa vida. Então, a gente está querendo fazer algo, e aí a gente está, então, pensando sobre isso. E aí a gente fala o tempo todo sobre isso que a gente deseja fazer, a gente pesquisa muito conteúdo sobre aquele assunto, a gente quer se preparar o máximo possível para poder começar aquilo. Então a gente começa a falar demais sobre esse nosso projeto. E qual que é o problema de falar demais sobre isso que a gente está aspirando? É que o ego, ele acaba criando uma ilusão de progresso, porque ele quer uma validação de algo antes da construção efetiva daquilo ali. Então eu fico só na falácia, né? Só no blá blá blá, como ele fala no livro, e eu acabo não agindo. Então o ego me bloqueia nessa parte. Na verdade, ele bloqueia todo mundo que tá começando algo. Pode ser que você se identifique, se você tá começando algo aí na sua vida, com isso que eu estou falando aqui sobre o ego. Porque como que ele impede a gente de começar? Ele vai criando histórias pra gente. Então a gente vai acreditando que, eu preciso me preparar mais, eu preciso saber mais, eu preciso buscar mais. Por quê? Porque ele também vai, ao mesmo tempo, nos comparando com quem já está fazendo aquilo que a gente está fazendo. E é claro que quando a gente vai começar algo, a gente precisa olhar para quem já está fazendo para a gente entender algumas coisas. Mas o problema é quando a gente começa a se comparar com a pessoa e querer fazer igual aquela pessoa que já está há, sei lá, 10 anos fazendo aquilo, ou 1 ou 2 anos, enfim, já tem mais experiência do que a gente ali. E aquela pessoa, ela também foi iniciante. Só que o ego, ele faz a gente olhar para aquela pessoa, se comparar com ela, e você só pode começar quando você tiver igual fulano que já fala sobre isso. Você não pode falar menos, você não pode ser iniciante nisso aqui. Então, nessa fase, o ego, ele vem muito disfarçado de preciso me planejar melhor. Quem nunca na vida foi começar alguma coisa e achou que não estava ainda pronto para começar, que precisava se planejar mais, que precisava fazer mais um curso, que precisava fazer mais alguma coisa, que precisava comprar mais alguma coisa para poder começar? E isso é o nosso ego.
E quantas vezes a gente não ficou só na falação, né? No blá blá blá. No eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu me identifiquei muito com essa parte do livro quando eu li, porque eu, como uma pessoa que já tentou começar várias coisas na vida e não conseguiu ir pra frente, hoje eu percebo que foi muito do ego. Por quê? Porque eu tinha essa perfeição. Eu me sentia não pronta ainda, eu não me sentia boa o bastante e eu precisava fazer perfeito. Então isso me levava a nem começar muitas coisas. Eu tenho muitos projetos na minha cabeça que eu nunca comecei, que eles só existiram dentro da minha cabeça. E aí é aquilo que eu falei, né? O ego, quando a gente fala muito sobre, ele cria essa ilusão de progresso, porque ele já quer o reconhecimento de algo, só que a gente precisa construir. E só falar sobre algo não constrói nada. A gente precisa agir. Então, como a gente começa a falar muito, a gente esquece do principal, que é agir. E o autor também fala no livro que o ego, ele faz a gente riscar aquilo que é realmente importante e focar naquilo que não tem tanta importância. E é por isso que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. E uma das coisas que ele fala que é muito importante é a gente saber o propósito daquilo que a gente está fazendo. Então tem até uma pergunta que ele fala no livro que a gente tem que responder, que é: você está aqui para fazer o quê? Porque a partir do momento que você responde essa pergunta, você também vai conseguir responder uma outra pergunta que ele fala que é muito importante, que é ser ou fazer. Porque o ego, ele só quer ser, ele não quer fazer. Mas para você realmente realizar o seu propósito, você vai ter que fazer. Só que você precisa saber qual é o seu propósito. Então ele fala que é muito importante a gente saber o propósito daquilo que a gente está aspirando, daquilo que a gente está querendo fazer. Porque aquilo vai ser um motor pra gente interno, para que a gente realmente vá atrás e faça acontecer. E não fique ouvindo as histórias que o ego tá contando pra gente. E pra gente fazer o que a gente precisa fazer, muitas vezes a gente vai ter que aprender muitas coisas. E aqui o ego pega de novo, porque ele não gosta de ser iniciante. Ele acha que ele já sabe tudo, ele acha que você já sabe tudo, então ele tem uma certa dificuldade com ser iniciante em algo. E o autor fala no livro, né, que é muito importante que a gente seja um eterno aprendiz. Que a gente não ocupe essa posição de aprendiz só no início de um projeto ou de qualquer coisa, mas que a gente ocupe por toda a nossa vida. Porque sem ser um eterno aprendiz, a gente nunca vai conseguir aprender o que precisa. E ele até cita uma frase do Epiteto que é muito legal. É impossível aprender aquilo que já consideramos saber. E aí uma das coisas que a gente precisa para poder se manter nessa posição, segundo o autor do livro, é ter a humildade de ser um eterno aprendiz. E aí quando a gente começa uma jornada nova na nossa vida, a gente está em busca do quê? De sucesso, não é mesmo? Pois bem, e aí nessa nova fase, a gente também vai ter tentações, desafios e o ego aparecendo aqui nessa jornada. Eu achei legal que ele fala no livro que o ego é o irmão maligno do sucesso. E faz muito sentido depois que você lê todo o capítulo. Então, se lá na aspiração ele aparece em forma de talvez é melhor você se preparar melhor para poder começar isso aqui, porque você precisa ser perfeita, aqui ele vai aparecer te dizendo que você é perfeita, que você já sabe de todas as coisas, que você não precisa aprender mais nada, que você é o gênio da lâmpada, entendeu? Porque olha onde você chegou, cara. Não, você é foda demais. É isso que ele vai falar pra você quando você chegar no sucesso. Porque o autor fala no livro que quanto mais a gente cresce, ou seja, quanto mais a gente alcança esse sucesso, mais isso também alimenta o nosso ego. Então, mais ele vai inflar se a gente não tiver consciência e se a gente não tiver cuidado com ele. E é aí que muita gente cai, né? E a gente faz muito essa comparação de pessoas que têm sucesso como sendo pessoas que foram invadidas pelo ego, né? Muito comum, como eu falei no início do vídeo. E o perigo disso aqui, da gente se perder nesse ego, é justamente porque a gente vai se perdendo de nós mesmos. Porque esse ego vai inflando e ele vai então nos afastando do nosso propósito. Lembra que ele fala no começo, na primeira parte, sobre ter um propósito? Ele reafirma a importância de você ter um propósito muito claro aqui também nessa etapa, porque senão esse ego vai te afastar desse propósito, esse ego vai te afastar de quem você é, da sua essência, e aí você vai se perdendo de si mesma. Então ele fala que é muito importante que a gente saiba o nosso propósito nisso que a gente tá fazendo, porque a hora que o sucesso bater na porta, o ego vai bater junto, na verdade ele vai chegar chutando a porta, entendeu? Então a gente precisa ter clareza, e a gente também precisa ter uma mente aberta e uma organização, porque isso vai ajudar a estabilizar
alimentar esse ego e esse orgulho que pode surgir por conta das conquistas que a gente está alcançando, né? E do reconhecimento que a gente está obtendo com esse sucesso também. Nessa fase, o ego também faz a gente se comparar mais, faz a gente buscar mais validação, faz a gente sempre querer mais, porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente conquistou. Na verdade, o ego, né? Ele tem medo de perder aquilo que você já conquistou. Principalmente a imagem que você já conquistou. E aí a gente pode ver aqui na internet que tem muitas pessoas que vivem um personagem. Por quê? Porque elas criaram uma imagem e elas querem manter essa imagem. Só que essa imagem, normalmente, não corresponde a quem ela é de verdade, mas sim a um personagem que o ego criou, a uma imagem que o ego criou para essa pessoa. E aí, por medo de perder, essa pessoa tem que manter. Então ela acaba deixando de ser para performar. Isso é muito comum da gente ver no digital hoje, né? Então, se a gente não tiver cuidado nessa etapa, a gente vai querer sempre mais e mais e mais, porque pro ego nada vai ser suficiente. Então, ele até fala no livro, sabe? Para você ter um limite das coisas, para quando você alcançar aquilo, você entender que era aquilo que você queria. Era o seu propósito, você alcançou. Porque se você deixar na mão do ego, filha, ele vai querer que você sempre vá atrás de mais, de mais, de mais. Ele é insaciável, vamos dizer assim. E aí ele falou uma coisa muito interessante no livro, que ele disse assim, que o homem é conduzido pelas suas motivações, mas ele é impulsionado pelos seus valores. E eu acho que essa é, vamos dizer assim, é a nossa defesa contra o ego, né? É você ter e saber quais são os seus valores e colocar isso como a prioridade à frente de tudo, porque daí, baseado nos seus valores, você também vai conseguir fazer as escolhas mais assertivas e vai conseguir domar o seu ego, que vai estar ali o tempo todo querendo mais e mais e mais, te sugando cada vez mais, e aí ninguém aguenta, porque ninguém é uma máquina, né? Ele também menciona no livro, né, na verdade ele ensina no livro como a gente administrar a nós mesmas para a gente não se perder no meio do caminho. Porque ele também acredita que o sucesso ele pode ser mais perigoso do que o fracasso se a gente não tomar cuidado. E se no sucesso a gente pode começar a se perder, no fracasso, então, minha filha, aí é que a gente se perde de vez. Eu achei muito interessante que ele fala assim no livro, que se o sucesso é a intoxicação do ego, o fracasso é o golpe devastador para ele, assim, ó, é a morte do ego, vamos dizer assim. E eu sei que você pode estar pensando, Fran, mas a pessoa já tá fracassada, como é que o ego vai falar com alguém fracassado? O ego não fala. Pois ele fala, e eu vou te provar que ele fala. Sabe o que ele vai falar aqui pra você? Que você é o seu fracasso. Porque ele vai fazer esse fracasso que você viveu ali naquela condição do momento da sua vida, nessa fase da sua vida, ele vai colocar isso como sendo a sua identidade. Só que você não é o seu fracasso. Assim como você também não é a sua vitória, né? O seu sucesso. Mas nessa fase, ele vai te fazer acreditar que você é o problema e que você é um fracasso. Porque você é, não é porque foi a situação, não é a circunstância, mas é você. E é aqui que, se você não tiver a cabecinha no lugar, meu amor, você nunca mais se levanta na sua vida, você vai ficar fracassada pro resto da sua vida. Porque se eu sou uma pessoa fracassada, então é o fim de tudo. Eu vou fazer o que da minha vida? Não tem mais nada que eu possa fazer da minha vida. E ele ainda vai surgir um pouquinho além, porque como se não bastasse isso, ele ainda vai fazer você acreditar que você precisa dar um jeito nisso aqui que aconteceu. Porque você precisa salvar tudo isso aqui para você provar para as pessoas o quão bom e o quão incrível você é. E ele ainda vai trazer mais um questionamentozinho para você, que é: por que que isso tá acontecendo comigo? Quem nunca na vida passou por uma situação e não se perguntou por que que isso tá acontecendo comigo? Mas meu bem, e por que que não poderia acontecer com você? Por que que a gente sempre acha que pode acontecer com o nosso vizinho, mas não pode acontecer com a gente? Ninguém tá livre de sucesso e de fracasso, ou seja, a gente vai viver isso em todas as fases da nossa vida a qualquer momento. Qualquer pessoa vai passar por isso. Então, quando você se questiona por que isso tá acontecendo comigo, não é você que tá fazendo esse questionamento, é o seu ego que tá fazendo esse questionamento pra você. Porque ele não aceita ser um fracassado, entendeu? E aí, se ele não encontrar resposta pra isso, porque não vai encontrar, ele vai fazer você acreditar que é o fim de tudo.
É o fim de carreira. E por que eu falo que você vai passar o resto da sua vida e não vai conseguir se levantar mais? Porque aqui vai vir a sensação de incompetência, a sensação de ter perdido tempo, a sensação de estar atrasado na vida, a sensação de que agora não tem mais o que fazer. Não tem mais o que eu vou fazer, gente. Não tem mais o que eu possa fazer. E aí a gente vai se deprimindo cada vez mais, a gente vai se sabotando cada vez mais e a gente vai conseguindo piorar aquilo que já tá ruim. Porque ao invés de a gente pensar numa solução pra resolver, a gente vai ficar o quê? Chorando o leite que já derramou. Ao invés de secar o leite, bora pra frente na vida que segue. Bora começar de novo. Não, porque nessa fase o ego vai fazer isso com você. E mais uma vez o autor fala no livro sobre você saber o seu propósito nessa fase também quando ela chegar, porque ela vai chegar de alguma forma. E quando você sabe o seu propósito, você consegue buscar pelo equilíbrio e pela paciência para você poder atravessar essa fase. Porque existe uma lei universal que se chama lei da impermanência, ou seja, nada permanece da forma como é para sempre. Então, por mais que você tenha fracassado, não é permanente, isso vai mudar. Só que se você não se equilibrar, se você não colocar a cacholinha no lugar, se você não souber o seu propósito e não tiver paciência para atravessar essa fase, você nunca mais vai sair dessa fase. E uma coisa muito legal que ele fala no livro sobre essa fase é que ele considera que a gente precisa ter um conjunto de métricas internas para a gente poder avaliar o nosso progresso. E eu acredito muito que quando ele fala desse conjunto de métricas internos, nada mais é do que os nossos princípios e valores. Eu sei o propósito disso aqui e eu sei quais são os meus princípios e os meus valores. E isso vai regir o meu caminho, né? Então eu vou saber o que fazer e eu vou conseguir atravessar essa fase que, por mais que seja difícil, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Por que não comigo? Eu não sou o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado para não poder viver isso aqui. Então, bora viver isso aqui, né? Bora passar por esse ensinamento. Então, se eu sei qual é o meu propósito, se eu tenho os motivos certos, eu estarei disposta a continuar nesse caminho. Agora, se eu tiver com o ego falando na minha cabeça, daí eu não vou conseguir fazer nada, entendeu? Que ele vai me travar de vez. E o autor fala nesse capítulo, para finalizar a parte do fracasso, que o maior fracasso que uma pessoa pode ter na vida é ela abandonar os princípios e valores dela. E quando eu voltei pro Brasil, eu vi muito o ego falando comigo, porque voltar 3 casas para trás parecia um tremendo de um fracasso, não é mesmo? Afinal de contas, eu gastei tempo, energia, dinheiro para ir embora. Aí agora eu vou ter que voltar? E as pessoas vão falar e as pessoas vão questionar, e o que eu vou dizer sobre isso? Só que eu não tenho que dizer nada pra ninguém, entendeu? Porque a vida é minha, eu faço o que eu quero. E eu faço aquilo que faz sentido pra mim. Deixou de fazer sentido pra mim, eu construo um novo sentido. Inclusive tem um áudio aqui falando sobre sentido que eu vou deixar aqui recomendado pra você ouvir, que pode te ajudar muito nisso também. E aí eu segui a minha intuição quando eu resolvi voltar pro Brasil. Eu não segui a voz do meu ego, que senão eu tava lá até hoje, batendo cabeça. Eu segui a voz da minha intuição, porque o nosso coração já sabe qual é o caminho. Mas a nossa mente, possuída pelo nosso ego, é que fica tentando questionar e controlar todas as coisas. Então eu quero compartilhar uma frase aqui com você, quero que você anote ela, porque a gente sempre vai passar por situações assim, e eu quero que você se lembre disso. O ego quer reconhecimento, ele quer controle, ele quer aprovação. A alma quer verdade. O ego vai gritar, seja mais. A alma vai sussurrar, seja você. Então, não se esqueça dessa frase, best. E pra finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma analogia que ele fez no livro que eu achei sensacional e que serve assim, ó, como fechamento perfeito sobre o ego. E eu quero compartilhar com você antes de finalizar esse vídeo. Ele disse que olhar pro ego é como varrer o chão. Não é porque você fez isso uma vez que significa que o chão vai ficar limpo pra sempre. Todos os dias a poeira vai voltar. Todos os dias temos que varrer o chão. Porque se você deixar a sujeira acumular, você vai ficar chocado com o prejuízo que ela vai trazer para você a longo prazo. Fora que o acúmulo dessa sujeira vai fazer com que fique cada vez mais difícil de você removê-la. Então é importante que você cuide, que você varre o chão todos os dias. Todos os dias, pelo resto da sua vida, você vai passar por aspiração, por sucesso ou por fracasso. Isso é inevitável. Eu falo que isso faz parte da lei da vida. Mas o que vai definir a nossa vida é se a gente vai permitir que o ego controle cada uma dessas fases ou se a gente vai aprender a se auto-observar enquanto passamos por elas. E lembrando que a maioria de nós não suporta uma autoanálise, e é por isso que muita gente foge da terapia, porque na verdade quem não suporta fazer uma autoanálise é o nosso ego. Então a gente precisa cuidar nele
até nisso. O link desse livro vai ficar aqui na descrição para você adquirir o seu. Se você adquirir através do link, você me ajuda. Então eu já agradeço antecipadamente a você e também já te convido a se juntar a nós para que a gente possa vencer juntas esse nosso maior inimigo e maior adversário, porque é a gente que vai derrubar ele, não é ele que vai derrubar a gente. E um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Bye!